Seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do nosso Conversa que Rende ao vivo pelo Clubhouse. Venha participar com a gente do Clubhouse. Assine os nossos podcasts, claro, faça parte da nossa turma, aquela que está sempre buscando bons conhecimentos para investir de maneira cada vez mais inteligente. Estamos começando mais uma edição do nosso Conversa que Rende. Estamos com o Cadu Wing, Emanuel MacLeod, Caio César e a Thaís Souza, a quem eu dou meu primeiro boa noite. Tudo bem, Thaís? Boa noite, bem-vinda. Fala, Rafa. Fala, pessoal. Prazer imenso estar aqui essa semana mais uma vez e simbora. Vamos nessa. Tudo bem, Caio? Bem-vindo. Fala, Rafa. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Beleza. Fala, Cadu. Como é que tá aí em Curitiba? Menos quantos por aí? Fala, Rafa. Boa noite, pessoal. Um prazer estar de volta. Aqui em Curitiba o tempo ainda segue bom, ainda não peguei a friaca ainda não. Hoje está 20 graus. Calma que ela vai chegar, calma. Tudo bem, Emanuel MacLeod? Fala, Manu, bem-vindo. E aí, gente, boa noite, tudo bem? Prazer. E vamos falar um pouquinho dessa semana aí onde a pandemia vem devastando a gente, né, Rafa? Uma pena, né? É verdade, é verdade. Mais uma vez a pandemia foi o grande foco, né, dessa semana no mercado financeiro, e aí eu digo não apenas aqui no nosso território, mas também pelo mundo todo. Tudo bem que teve navio encalhado que andou atrapalhando um pouco os negócios também, sobretudo nessa última sexta-feira. Mas, de fato, a pandemia voltou ao foco, um recrudescimento perigoso na Europa, nos Estados Unidos, com alguns casos em ascensão, mesmo com a vacinação avançada em muitos países. Aqui no Brasil, o Ibovespa subiu 0,91 nessa última sexta-feira, chegou aos 114.781 pontos. Está encontrando uma resistência forte aí, para quem é ligado em análises técnicas, por volta dos 115 mil pontos. Vamos ver se consegue superar, mas não é a primeira vez que bate e volta. Chegou a superar, mas acabou acumulando uma queda na semana de 1,24%. No mês temos uma alta de 4,31%, porém no ano uma queda de 3,56%. Chamou a atenção o dólar, que acabou subindo demais nessa semana, impressionante. O Caio vai bater um papo com a gente um pouquinho sobre isso, e eu vou abrir a semana mais uma vez com o Cadu, já adiantando que o dólar fechou em alta de 1,26 em 5,74, com uma desvalorização do real em relação ao dólar de 4,73, realmente uma desvalorização preocupante. Fala aí, Cadu, como é que você analisou essa semana? Beleza, vamos lá, pessoal. Vou passar um pouquinho rápido primeiro o cenário nacional, né? A gente teve, pela 11ª vez aí consecutiva, uma revisão em relação ao IPCA para 2021, no relatório Focus. A previsão agora para o final do ano é a inflação em 4,71. A gente tinha uma estimativa na semana passada de 4,60. Aliás, Cadu, e seguindo essa o linha, IPCA bateu 0,96, meu amigo. Uma alta maior em 6 anos, o dólar em 12 meses, perdão, o dólar não, a inflação em 12 meses já está em mais de 5,15%. Meu Deus, olha a inflação, que perigo. Exatamente, essa semana a gente teve, o dado que você está passando, né, foi o IPCA 15, que saiu acho que na quinta-feira, e uma inflação um pouquinho mais forte aí, acumulando, né? E a previsão, inclusive, para a taxa de juros, né, ela se alterou também. Então, até semana passada, pelo relatório Focus, a gente tinha uma estimativa de 4,5%, agora já subiu para 5% para o final do ano. Então, em linha aí com essa perspectiva de uma inflação um pouco mais forte. Ao mesmo tempo, a gente viu, né, a questão, né, do Congresso, foi aprovado o orçamento para 2021, apesar de ter tido algumas manobras ali, de alguns mecanismos para tentar tirar alguns gastos da linha ali do teto. Isso também preocupa pelo lado fiscal e pressiona um pouquinho mais aí essa questão do nosso lado fiscal, né, e a nossa taxa de juros. Então isso pode trazer uma perspectiva de uma alta, né, talvez até um pouco mais acelerada em relação a essa nova projeção aí de retomada da taxa de juros, né, da Selic. A gente teve a ata do Copom, que saiu essa semana, né, que reforçou esse tom, como o Manu falou no outro podcast, né, mais hawkish, que seria uma medida mais austera, né, uma medida mais contracionista, de certa forma, indicando, né, que esse movimento da Selic ele vai
vai se prolongar ao longo de 2021. Tem gente falando ali que se o Banco Central ele quiser que o Brasil mantenha uma taxa de juros, né, no nível zerado, né, a gente deve caminhar para 5%, e se quiser adicionar algum prêmio, pode ser que a taxa de juros encerre em 2021 ali entre 5% e 6%. Então o pessoal está falando aí de mais algumas elevações nas próximas reuniões. A gente teve também, é bom destacar, né, a questão, falando agora já de cenário internacional, o PIB dos Estados Unidos, que teve um crescimento de 4,3%, resultado que veio um pouco acima ali das estimativas do mercado, né? A perspectiva era de 4,1%. A gente teve alguns dados positivos, né? O PMI composto, que reúne, né, tanto a parte industrial como de serviços na Alemanha, também teve uma alta acima do que o mercado estava esperando, tanto da Alemanha quanto do PMI da zona do euro. Então foram dados positivos. Na Inglaterra também a gente teve dados positivos, o que contrasta ali com outro cenário, né, que é a questão da pandemia. A gente vem observando, como bem foi colocado, né, não é só uma questão no Brasil, embora a gente esteja aí talvez no topo do número de casos, do número de mortes nas últimas semanas, mas a preocupação em relação à pandemia, ela está aumentando, né, na Europa. A gente tem uma preocupação com uma terceira onda. A gente viu o número de casos aumentarem na Alemanha, na Itália, na França, os países adotando novas medidas de restrições. Isso também causa, obviamente, uma preocupação sobre o impacto econômico, né? Se imagina que esse impacto ele seja menor do que a gente viu no ano passado, mas claramente isso pode, né, afetar essa retomada e esse crescimento que o mercado está aguardando. Falando de Estados Unidos, o Biden fez um discurso essa semana, ele dobrou a projeção de vacinação, né? Existia uma meta ali de se vacinar 100 milhões de pessoas, agora ele botou uma meta de 200 milhões de vacinados até, acho que, final de abril, se eu não me engano. Foi feito um discurso de fazer um investimento maior no setor de infraestrutura, de você retomar esse crescimento. É bom a gente lembrar que a estimativa de crescimento dos Estados Unidos está em 6,5%, né? A gente já comentou, falando de uma economia do tamanho da dos Estados Unidos, 6,5% é um crescimento bastante robusto. E a gente observa que os treasuries americanos, né, aquela preocupação com a inflação, ele continua oscilando ali, vem pressionar, tem dias que sobe mais, dias que cai um pouquinho, e a gente vem vivendo aí essa conjuntura, somando todas essas informações que vem chegando, né, ao longo do dia. Então, basicamente, eu acho que resume aí bastante acho que os principais dados aí que a gente teve na semana. Foi uma semana bem conturbada, que teve dados positivos, por outro lado, um pouquinho segurando em relação à questão da pandemia, e no Brasil a gente adiciona aí esse lado fiscal, né? Tem uma pressão ali dos governadores de mudar o auxílio emergencial, exigindo que seja de R$600, então isso pode trazer, né, um gasto que não está previsto ali dentro do orçamento. A gente está vivendo aí um recesso sanitário em São Paulo, no Rio de Janeiro, seguido também por outras cidades, algumas capitais pelo país. É importante nesse momento. O Rio está com 94% dos leitos de Covid em UTI ocupados. São Paulo também numa margem por aí. Tivemos o anúncio da Butanvac, a vacina brasileira do Butantan, que deu um alento importante para o mercado financeiro, né? Já que teremos muito em breve uma vacina produzida diretamente aqui no país. Isso trouxe um certo otimismo, mas vamos falar de algo que chamou a atenção demais essa semana, que foi o dólar. E aí eu deixo a bola para o Caio, mas já comentando sobre os preços do petróleo, né, que operou em forte volatilidade nessa sexta-feira, subiu 4%, muito em virtude do navio encalhado no canal de Suez. Já não basta a desgraça, né, Caio? Quem é que tá pilotando aquele navio aí? Será que veio algum brasileiro operar por lá, amigo? O que aconteceu? Alguém comprado em dólar, provavelmente, né? Pra operar esse navio, foi lá encalhar. Inacreditável. Estão agora estimando que pode levar mais de 2 semanas, ou seja, todo o comércio marítimo mundial vai sofrer. O mercado de containers está caindo absurdamente. Eu acho que
o dólar tem força para os dois lados, né? Tem a questão do Covid na Europa, a fraca demanda, também a questão que a OPEP não consegue se decidir, né? Se corta a produção, se não corta a produção, a Arábia Saudita muda de lado, a Rússia muda de lado. Então, assim, o dólar tem muita força para os dois lados. O que acontece bastante, na verdade, o que aconteceu nessa semana de importante para quem acompanha bastante o dólar, ou para quem precisa acompanhar bastante o dólar, foi uma reunião que o Banco Central fez, na verdade, mais importante do que isso, um pronunciamento que o Roberto Campos fez, dizendo que o câmbio do Brasil era por alto, né? Ele disse dessa forma que o câmbio do Brasil era flutuante, que não necessitaria mais de intervenções, e que o Banco Central não faria mais intervenções, e que ele deixaria a variação cambial a favor do mercado, né? Ou seja, o que o mercado gostaria de ter, ou que as pessoas gostariam, do preço que as pessoas gostariam de negociar, o que é uma mensagem completamente contraditória à posição do Banco Central nesses últimos meses. Aqui todo mundo acompanha, até eu venho falando sempre sobre as intervenções do Banco Central, porque são coisas que acabam aliviando a pressão do dólar. Na semana passada, não sei se as pessoas acompanharam, se eu cheguei a comentar, que acho que eu cheguei a comentar aqui, o Banco Central fez algumas intervenções, uma delas, inclusive, no dia que o dólar estava caindo 0,5%, 0,6%, que eu me recordo, e dessa vez ele não fez intervenção nenhuma. Essa semana ele passou a semana, vamos botar entre aspas, calado, né? Não inventou mais nenhuma injeção de dólar na economia, e depois veio com essa notícia de que o Banco Central não está aqui para intervir no dólar, que ele não está, inclusive comentou que não estava preocupado, que ele não intervia no dólar por conta da inflação, porque não estava preocupado com isso, o que deixou todo mundo que opera com câmbio, pelo menos as mesas de câmbio, um pouco preocupadas com o que vai acontecer, né? Na minha opinião, eu acho que essas intervenções, e aí tem alguns motivos para ele estar fazendo isso, a primeira de todas é que essas intervenções criou uma certa dependência do mercado. Então, eu até fiz uma piada outro dia, assim, a gente tem hoje em dia os filhos do Banco Central, né? Então, são todas aquelas pessoas que ficam com aquela bengala de Banco Central esperando que o Banco Central entre para poder corrigir alguma distorção, e aí torna uma distorção uma coisa normal. Então, assim, as distorções são criadas para o Banco Central corrigir. Ou, às vezes, as pessoas contam com a correção da distorção para poder fazer alguma coisa. Isso gera mais distorção, se você parar para pensar. Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu acho importante. O segundo ponto que eu acho importante é que agora, com a subida dos juros, e que com a sinalização da nova subida de juros, isso pode até melhorar um pouco a nossa situação da inflação. Eu, particularmente, acho que talvez melhore um pouco, mas não vai resolver o problema. Então, na minha opinião, o Banco Central vai voltar atrás dessa decisão e vai ter que fazer mais intervenções mais para frente, mas talvez agora com o alívio dessa posição, porque eles se encontravam numa saia justa, né, que eles tinham que controlar a inflação, e agora disseram que não era papel deles, mas eles tinham que controlar a inflação, e não tinha outra opção, porque não tinha como subir os juros, então agora eles têm uma outra arma para resolver esse problema. Então deixaram isso um pouco mais de lado. Só que assim, isso não reflete muito o que eles vêm fazendo, né? E quando o Banco Central, ninguém gosta de Banco Central. O Banco Central até pode deixar uma visão mais ampla, né? Ele ser mais dovish, né? Até como a gente comentou no podcast passado, enfim, na live passada. O que ele não pode fazer e o que atrapalha qualquer Banco Central é mandar uma mensagem dúbia ou mandar uma mensagem que seja completamente oposta à última. Isso acaba gerando um pouco mais de insegurança, né? Insegurança, normalmente, no Brasil se traduz em queda ou, enfim, em aumento de risco e tudo mais. E aí a gente viu, talvez, um pouco disso ao longo da semana. Eu acho que isso, grande parte do que está aí se deve por conta da Bolsa, por conta do petróleo, mas também por conta dessa notícia. Talvez o mercado esteja testando agora o Banco Central, né, para ver aonde é que está o limite desse, a gente não vai mais intervir, mas eu acho que é muito importante a gente levar isso em conta. Muito bem. Manu, Thaís, por favor, o que é que vocês acharam aí da semana? Boto a bola no pé de vocês. Quem pega essa? Eu ou você, Manu? Diz aí. Desmutamos juntos aqui. Primeiras damas. Então tá bom. Pois essa semana aí, né, chamou bastante atenção em relação aos investimentos, a questão da abertura nas curvas de juros, né, e a gente viu aí uma forte alta nas taxas de renda fixa
dos papéis pré-fixados, né, e dos papéis bi-indexados, inclusive nas taxas oferecidas pelos títulos públicos. Então, teve bastante demanda por esse tipo de investimento aí, os clientes ficaram bastante de olho, né? E, ao mesmo tempo, Rafael, que houve também essa sinalização aí, né? Essa oportunidade em renda fixa para os clientes que gostam desse tipo de papel, que gostam de estar investindo aí, protegendo o capital com inflação mais juros. Houve muita demanda também por fundos internacionais. Eu vejo, estava dando uma olhada, né, na plataforma aqui, e os fundos internacionais, eles vêm tendo um desempenho aí bem interessante, né? E é muito bacana ver o interesse do cliente, do investidor, por esse tipo de fundo. O que você acha disso aí, Manu? Você concorda? Tem visto isso também? Pois é, Thaís. Realmente, né, os fundos internacionais estão andando bem, o dólar ajuda, então esses fundos acabam funcionando como um hedge bom para as carteiras. Agora, né, eu queria falar sobre o que está causando isso, né? E aí a gente vem, infelizmente, para um lado mais político, né? Para um lado mais onde a gente tem aí uma briga em torno de vacina. Você vê lá, né? A gente não consegue vacinar, o Biden dobrou a vacinação, o Cadu falou aí no resumo dele, o Biden conseguiu dobrar a meta, quer dizer, tinha uma meta de 100 milhões de doses para aplicar, aumentou a meta para 200 milhões de doses e tem uma expectativa de ter 400 milhões de doses no fim de julho. Quer dizer, até uma discussão nos Estados Unidos se eles vão exportar, né, se eles vão fornecer ou se eles vão guardar isso para continuar vacinando o povo americano, porque a OMS diz que a vacina é um bem mundial, né, que ela deveria ser compartilhada, enfim. E aí você tem aqui no Brasil a gente com a economia bem fraca, tracionando muito pouco, com os feriados, né, que foram estipulados. Na verdade, a gente adiantou os feriados e para diminuir a circulação. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de dar um pulinho na rua, mas realmente está circulando menos, os bares estão fechados, há alguns protestos dos comerciantes, né, dos empresários, que não sabem, né, ficam sem previsibilidade do que vai acontecer. É como se você estivesse se recuperando de uma gripe, né? Aí você ainda não está muito bem, aí você pega uma mais forte ainda. É mais ou menos essa sensação que eu tenho do empresário. Imagina, ele está ali voltando, ainda não tá faturando como antes da pandemia, né? Você volta a ter circulação. E sempre tem um médico, né, Manu, que cuide de você, que esteja lá te dando um remédio, que faça com que você fique na cama e resguardado em casa de uma maneira tranquila, confortável, né? Não tem médico nenhum, não tem remédio nenhum, fica aí se ferrando e deixa tudo para lá, né? Esse aqui é o problema. Ficar em casa e não contaminar os outros é uma obrigação de cada um. Agora, deveria ter um respaldo mais forte, um suporte para que toda essa iniciativa fosse recompensada ou pelo menos dirimida nos seus efeitos mais perversos, né? Que são, claro, os impactos econômicos disso. É verdade, Rafa, verdade. Isso tudo caracteriza a nossa falta de organização, e o reflexo disso no mercado ele é sentido na pele, né? Você vê que o resto do mercado anda e a gente está aqui não tracionando, né? Além dos riscos políticos, né? Você tem lá o Ernesto Araújo, que é o nosso chanceler, né, sendo pressionado, quer dizer, o governo está sendo pressionado para tirar ele, porque ninguém gosta da atuação dele na política externa, e diretamente ligado também à compra de vacinas, às negociações. E essa semana
ele teve no Senado e ele foi realmente apertado lá pelos senadores, e eles estão fazendo o seguinte: os senadores parece que estão ameaçando, né, de uma forma mais branca, vamos dizer assim, de vetar. Porque quando você indica, né, quando o Ministério de Relações Exteriores ele indica um embaixador, um cônsul, alguma coisa, eles têm que passar por uma sabatina do Senado. Então, você imagina, então eles começam a fazer um movimento político para a saída dele, né? Você começa a engessar o trabalho do Ministério de Relações Exteriores. Então, enfim, essa bagunça política, essa bagunça, nossa falta de organização, quer dizer, está causando mortes, está causando problemas para a economia, infelizmente. Em relação a isso, você tem toda a razão, né? Essa bagunça acaba tirando a previsibilidade do investidor, a segurança em você estar colocando o seu dinheiro num país com as instituições sólidas, democraticamente constituídas e revigoradas, né? A gente tem aí várias vezes um arrobo, às vezes autoritário, por parte do governo, por parte justamente do Ministério das Relações Exteriores, um ceticismo em relação à ciência no combate à pandemia. Isso tudo fica precificado, né, Cadu? Isso tudo fica também colocando o mercado com o pé atrás e investir no Brasil. E olha que é um momento propício, né? A gente tem uma injeção de dólares aí, uma injeção de estímulos, tem um monte de gente querendo um lugar bacana para deixar o dinheirinho render, e o Brasil às vezes não se ajuda, né? Tudo bem, a gente teve lá a Turquia, né, dando uma... Bom, eu vou dar uma opinião aqui. A Turquia deu uma bolsoranada, né? O Erdogan demitiu o presidente do Banco Central, levou pânico ao mercado de câmbio. A lira turca caiu absurdamente, com isso cai também a confiança nos mercados emergentes. Lá foi o real junto, caindo também, o dólar subiu. Ou seja, a gente paga pela bagunça interna e pela bagunça dos outros também, né, Cadu? Perfeitamente, Rafa. Bem lembrado, né? O cenário internacional ele acaba impactando, né, diretamente o Brasil também. A gente fica sujeito a tudo isso que está acontecendo. E bem lembrado o que você falou, né? A gente apanha dos dois lados, né? Apanha quando deve apanhar e apanha quando não tem nada a ver com isso. Parece aquele filho mal criado que está sempre metido em confusão. Às vezes o problema não é com ele, mas o pai acaba dando um pescotapa nele só porque geralmente ele está envolvido, então dessa vez ele deve estar envolvido também. Aí apanha junto. Exatamente. E essa questão da Turquia, eu não lembro se a gente comentou na semana passada, mas só para recordar aqui, é que a Turquia ela aumentou na semana passada a taxa de juros para 19%. Acho que saiu da faixa de 15 alguma coisa e foi para 19%. Exatamente para fazer frente, né, a toda especulação, obviamente, né, não vive um momento bom. E você tem lá uma questão política que está pressionando bastante o mercado, né? O investidor está saindo do país em função de toda a insegurança causada por essa incerteza política no país. E passado isso, na semana seguinte, ele vai lá e tira, né? Cadu. E antes estava em 17%, ou seja, um aumento de 2% 17%. desde a última. Mas estamos em 19%. Isso aí. Eu sabia que tinha sido um aumento bastante significativo, eu não tinha de cabeça aqui qual era o número exato. A ordem é a seguinte, ó, no final de dezembro era 16,5%, aí no dia 21 de janeiro subiu para 17%, manteve-se em 18 de fevereiro em 17%, em 18 de março subiu para 18,5% e no dia... até 18,5%, agora está em 19%. Exatamente. E o que acontece, assim, aí falando um pouquinho de perspectiva futura, tá? Eu acredito muito consciente disso, né? É claro que é difícil a gente fazer uma previsão muito a longo prazo, mas diferente do que a gente tinha, por exemplo, no início da pandemia, ali no ano passado, né? Voltando no tempo aí, se a gente considerar março do ano passado, a gente tinha uma incerteza muito grande sobre o tempo que levaria para que a gente retomasse uma normalidade, vamos botar dessa forma. E que o processo para você desenvolver, né, uma vacina normalmente é bastante demorado
e a gente conseguiu num tempo recorde, né? Não só uma. Na verdade, a gente tem uma série de imunizantes, né, de diferentes laboratórios que conseguiram desenvolver em tempo recorde, né? Uma coisa que a gente nunca viu no passado. Então, acredito que hoje, que a gente já tem as ferramentas para se controlar, de certa forma, né, esse avanço da pandemia, vai ser uma questão de tempo para que a gente comece a retomar a normalidade. Pode demorar um pouco mais em função dessa questão, né, desses atrasos que a gente está tendo, não só no Brasil, a gente vê na Europa, né, os países reclamando dos atrasos da entrega da AstraZeneca, existe essa dificuldade de logística, mas é uma questão de tempo, né? A solução a gente já tem. Talvez o risco maior que a gente tenha seja uma coisa que é difícil prever, que seria, né, uma outra variante que a vacina deixasse de ser eficiente, né? Por enquanto, graças a Deus, a gente não tem isso, e tomara que siga assim, que a gente consiga imunizar. E o Brasil, talvez ele perca um pouco de tempo, né? Ou melhor dizendo, perca um pouco dessa oportunidade, porque conforme isso vai passando, nessa questão da pandemia vai virando passado, e a gente continuando com esses estímulos no mercado, com juros, né, ainda atrativos para os investimentos, com muita liquidez no mercado, a questão política do lado brasileiro ele vai trazer um elemento de incerteza que afasta o investidor. Então, a gente acaba perdendo muito nesse sentido. E a minha preocupação, talvez, é que a gente deixe essa maré aí, que talvez venha de uma recuperação consistente, que a gente perca parte desse movimento, em função, né, que a gente já veio debatendo, 2022 a gente vai ter um ano de eleição, tudo leva a crer que a gente vai ter um cenário bastante conturbado para a eleição de 2022 e, obviamente, o investidor ele não gosta, né, de incerteza, isso sempre traz um receio, isso sempre afasta a você tomar uma posição de risco e talvez a gente fique um pouco defasado com o restante do mercado se a gente entrar nesse ciclo aí de recuperação. Talvez o Brasil não consiga acompanhar na mesma proporção. O que pode defender um pouquinho falando de bolsa é porque talvez essa retomada do mercado ele vai para uma retomada para setores mais cíclicos e a gente se beneficie por ter uma bolsa mais indexada a commodities, né? Talvez a gente surfe ainda um pouquinho mais caracterizado por isso. E aí eu queria trazer um debate aqui para a Thaís, para o Caio e para o Manu, que é o seguinte, a gente tem um debate político muito acirrado, né? Uma antecipação das eleições de 2022, só que tem um monte de dever de casa para fazer. Tem um monte de reforma que o mercado financeiro está esperando, que a economia brasileira demanda há anos e que foi promessa do governo que está aí. Eu falo de reforma tributária, estou falando de reforma administrativa, estou falando de privatizações e eu duvido muito, né, já com a nossa experiência nas ciências políticas, que em ano de eleição essas reformas que cá entre nós não são nada, digamos, populistas, né, elas realmente engrenem num ano onde vamos ter votos a serem disputados, né? Ou seja, se não for em 2021, amigo, não vai ser mais. A verdade é essa. E aí, o que é que vocês acham? Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente que vive no Brasil sabe que geralmente as políticas são feitas em anos de eleição, né? E aí quando a gente vê que não anda no ano de eleição, a gente já meio que desiste das reformas e tudo mais. Eu acho que assim, o governo fez algumas promessas no começo que pareciam ser bastante ousadas, mas que as pessoas acreditavam, né? E agora acho que um ponto muito importante, que é bastante assim, relevante, é a crença das pessoas. Hoje em dia quase não se acredita de que essas operações, de que essas reformas elas vão acontecer. Então, assim, isso conta bastante para a confiança do governo, enfim, para a confiança das pessoas que estão ali em cargos importantes. Mas uma outra coisa que eu queria acrescentar nesse período que a gente vai passar, que o Cadu falou e que até o Manu falou, que a gente está ficando para trás da curva, né? É que os Estados Unidos estão fazendo um movimento de recuperação muito interessante, tá? Eles têm sim um problema que talvez até o Fed já levantou, o Fed quase não fala muito sobre ações, que é um problema que eles estão botando como se não dá para saber ou não, que é a bolha lá Dizem que os preços da Nasdaq e os preços do S&P no geral estão caros, né, por uma questão de liquidez.
mas se você olhar a economia real americana, ela já mostra alguns sinais de recuperação. Até eu estava ouvindo o Biden falar e o plano dele era atingir o pleno emprego até o final desse ano. Então, assim, você vai competir com os Estados Unidos, o Brasil, com todos os problemas políticos que a gente enfrenta, com uma vacinação atrasada sempre. Você vai competir com os Estados Unidos trabalhando em pleno emprego e taxa de juros de 1,5%, que seja, vamos botar, nem que seja taxa de juros futuro para 10 anos, mas com uma perspectiva de 1,5%, a gente vai acabar ficando muito para trás da curva do nosso próprio lado, né? Sem contar a parte da Europa. Então, a gente tem que, na minha opinião, correr um pouco atrás das coisas, porque senão a gente não vai conseguir nem surfar essa bolha de commodities que a gente tem. A gente tem muita sorte de ser um país que é quase maior produtor de soja, maior produtor de carne, maior produtor de milho. Então, assim, a gente tem muita oportunidade, por exemplo, dos maiores produtores de minério, a gente tem muita oportunidade com as commodities quando elas estão no preço apreciado. Só que, assim, acaba que se a gente não surfar essa onda agora, a gente não vai conseguir chegar a tempo da festa, né? A gente vai pegar só o final da festa. Ô, Caio, é impressionante como a gente não consegue nunca participar da festa, né? Isso vem me incomodando. Eu estava lendo, você estava falando dos Estados Unidos, né? Do Biden, você estava escutando o discurso dele. Os Estados Unidos, cara, com essa organização, com a aplicação das vacinas, os Estados Unidos teve o maior número de infectados num dia, né? Chegou a ser, no governo do Trump, lá muito criticado. Não posso afirmar, mas talvez tenha sido um dos grandes motivos dele não ter conseguido ser reeleito. Quer dizer, parece que 2 presidentes na história americana não conseguiram ser reeleitos, e o Trump conseguiu essa façanha. Mas eu estava lendo, os Estados Unidos, cara, com essas altas que o S&P e o Dow Jones vem apresentando, com esse avanço, principalmente das ações de tecnologia, da área financeira, ele deve gerar um crescimento econômico mais rápido desde 84, né? Que eu não sei se vocês se lembram, quando começou a pandemia, né, muito se falou no crescimento, né, em V, né, você cair e subir. Os Estados Unidos está fazendo isso com maestria e gerando o mais rápido crescimento, vamos dizer assim, desde 84. Então, isso vai corroendo a gente, né? Aí você olha aqui para dentro, você vê, aí eu vou entrar nesse combate político que até o Rafa puxou. Não sei se vocês viram, é óbvio que devem ter visto, que o Dória lançou a Butanvac, né? A vacina 100% brasileira, vai ser desenvolvida aqui. Bom, eu não sou cientista, mas eu li, eles fizeram uma correlação. Parece que as vacinas, para serem produzidas, eles injetam no ovo. Então eles pegaram uma gripe aviária e introduziram lá a proteína, enfim, e vão conseguir produzir mais rápido com um custo muito menor, né? O custo mais importante é ter um custo menor, que chega a ser 1/10 da Coronavac, por exemplo, né? É uma cultura de imersão do vírus no ovo com a proteína S já introduzida, e aí com isso eles conseguem fazer a reprodução num substrato onde eles já conhecem, onde eles já têm uma produção alta, então não precisa de ter grande importação de IFA, né? Aquele ingrediente farmacológico ativo. É uma técnica que é razoavelmente replicada por conta das vacinas da gripe, e esse vírus que é da gripe aviária é um vírus chamado vírus de Newcastle, que é um vírus que passa para uma cultura aviária que não é transmissível para os humanos, né? Então tem toda uma segurança biológica nisso. É uma adaptação de uma tecnologia já existente. Viva o SUS, viva o Butantan, viva a ciência brasileira. É isso, e aí eu não sei se você viu, aí eu volto para a guerra política, né, Rafa? Aí no mesmo dia o governo anuncia também um novo imunizante, pede uma autorização para a Anvisa, né?
Enfim, quer dizer, até de uma vacina que supostamente estaria sendo produzida pela Universidade de Ribeirão Preto, né? Versa alguma coisa, que já estava aí com pedidos feitos na Anvisa. São 3 vacinas que já estavam com pedidos protocolados, mas que foram anunciados hoje. Que coincidência, né, meu amigo? Pois é, cara. Quer dizer, você estava falando, né, dessa disputa política, da eleição, nem no tratamento da pandemia, nem com um caso tão grave, a disputa política fica de lado, né? Isso me impressiona. Não existe uma união dos lados, né? Vamos falar aí dos adversários. Eles não se unem nem num caso como esse, cara. E aí, Manu, não é tomando parte nem de um nem de outro, né? Mas, por exemplo, o governador de São Paulo, João Dória, publicou no Twitter, grande dia. Assim, né? Não sejamos bobos, né? Uma ironia com uma frase largamente utilizada pelo presidente Jair Bolsonaro quando ele, enfim, considera que um dia é importante para a nação. E o Dória usa a mesma frase no dia de anunciar a Butanvac, enfim. É o uso político de um artifício biológico científico absolutamente importante para todos nós combatermos essa pandemia e com isso, né, dirimirmos o problema econômico que está sendo vilipendiado pelos 2 lados politicamente. É isso, exatamente. Infelizmente, a gente cai nessa briga política. E o que acontece? As coisas ficam de lado, é mais importante o voto, é mais importante do que tudo, e as coisas ficam de lado, a nossa economia não anda, os empresários estão insatisfeitos, as pessoas estão morrendo, e a gente é vítima dessa briga política, dessa... Eu acho que a gente tinha que, como você falou, né, Rafa? Não tem viés aqui político, né? Não é puxar para um lado, para outro. Muito pelo contrário, a gente devia puxar para razoabilidade, né? A gente tem que achar um meio termo, vamos dizer assim, para a gente seguir, para a gente conseguir unir os lados e ter um caminho melhor, menos turbulento, para que a gente recupere a confiança da economia, recupere a confiança do investidor externo. Ô, Manu, eu já cheguei num ponto de que, assim, se não atrapalhar, já está ótimo, né? Porque o que tem de gente atrapalhando é uma grandeza, né, bicho? Pois é, mas enfim. E só para complementar a sua informação, tivemos 4 presidentes norte-americanos que não se reelegeram. Primeiro foi Jimmy Carter, depois George W. Bush pai, e tivemos Edgar Hoover, que também não se reelegeu, além do glorioso Donald Trump. Pois é. Então foram 4, desculpa, mas enfim, é isso, né? De um histórico enorme, ele não conseguiu. Eu acredito que o enfrentamento da pandemia deve ter sido um dos casos que fizeram. E o nosso atual presidente, com essa atuação, se é que eu posso dizer, pífia, de enfrentamento da pandemia, deve estar com medo de ter reflexos na eleição, que é logo ali, né? A água tá batendo no bumbum, né, Thaís? E aí, vamos amarrar esse podcast da sexta-feira? É isso aí, a água tá batendo no bumbum, e só para corroborar aí o que vocês disseram, né, a respeito de Brasil e todo esse imbróglio que a gente vive aqui há vários anos, e essa briga política, todo esse jogo de interesses que faz a nossa economia não andar, né, Manu e Caio, o que eu queria complementar é que, assim, a gente está sempre tomando o remédio mais amargo, né? Sempre chegando no final da festa para apagar a luz, a gente nunca participa do blanc de blanc, né, dos momentos aí mundiais da nossa economia, e a gente está sempre correndo atrás do próprio rabo, né? Infelizmente. E eu concordo com você, Manu, essa atuação do nosso presidente que foi pífia, né? Eu concordo demais, assim, e até queria lembrar aqui que esse pronunciamento que ele fez essa semana aí na televisão, se colocando como solidário ao povo brasileiro, nossa, acho que esse recado está bem atrasado, né? E aí é isso, só contribuindo aí esse fechamento do que vocês disseram.
Não, eu não sei se vocês viram, né? O presidente do Congresso, ele fez uma, vamos dizer assim, uma ameaça ao governo, né? Que o remédio pode ser amargo, fazendo uma clara ligação ao impeachment, né? Quer dizer, se não se movimentar, se não fizer um movimento para melhorar essa atuação, o remédio pode ser mais amargo, entendeu? Quer dizer, a pandemia não só pode inviabilizar a reeleição, como pode levar ele ao impeachment. Isso que não é bom para ninguém, né? O impeachment não é bom para ninguém, não é bom para a gente, não é bom para ele, não é bom para o Brasil, né? Então, enfim, uma pena. Isso depois de ter se reunido por mais de 3 horas e meia com o presidente do Senado, com o Luiz Fux, presidente do STF, alguns governadores que apareceram lá que eram mais próximos ao presidente, um bando de ministros, ou seja, essa reunião azedou, pelo visto. Mas vamos arredondar aí. Cadu, Caio, por favor. A nossa famosa independência dos poderes aí, né? Sem dúvida. Aquela independência combinada. Mas, enfim. Mas a gente tem coisas positivas, pessoal, aí. É isso que eu ia falar. Eu vou deixar um desafio aí no próximo podcast, para o nosso próximo encontro. A gente consegue fazer em que a gente só fala bem do Brasil. A gente traz só propostas positivas. Não, mas a gente está tentando, vai. Os caras que não ajudam, pô. E bater no Brasil, acho que as notícias negativas aqui acabam sempre superando as notícias positivas. Isso acho que todo mundo tem que concordar, não tem jeito. Mas eu acho que se a gente procurar nos lugares, eu acho que tem algumas coisas boas que a gente podia trazer, que eu fico ouvindo, e assim, como